Então, pessoal, nós vamos iniciar aqui agora a gravação da resolução da prova da UBA. Vamos começar da segunda questão, porque a primeira questão foi resolvida no nosso segundo encontro. Então, nós vamos continuar agora com a leitura das questões e, após a leitura, a resolução das mesmas. Ok? Então, vamos. Questão número 2. Baisballot é o nome de uma cratera de impacto no lado oculto da Lua. O nome foi oficialmente adotado pela União Astronômica Internacional, UAI, em 1970, em homenagem ao químico e meteorologista holandês Christoph Hendrik Diederik Baisballot, 1817-1890. A observação dessa cratera foi relatada pela primeira vez em 1965 por uma espaçonave do programa espacial soviético, a Zond 3. Na imagem A, vemos a cratera Baisballot, com seu estranho formato oval e a sua longa cordilheira central. E na imagem B, temos o gráfico de um perfil topográfico altamente exagerado através da cratera, no sentido sudoeste-nordeste, como destacado na imagem A. Baseado nas informações fornecidas, primeiro coloque VOF na frente de cada afirmação e depois escolha a opção que contém a sequência correta de VOF. Então, o que nós temos que fazer nessa questão é analisar a figura que nos foi dada. E aí, pessoal, nós vamos então acrescentar VOF nas alternativas que nos são propostas. Para facilitar a resolução da questão, eu transferi a imagem aqui para baixo para que a gente pegue cada alternativa e analise as figuras que foram dadas. Primeira afirmativa diz o seguinte: o piso liso da cratera está a cerca de 2,5 quilômetros de profundidade. Bom, nós vamos ter que julgar se essa afirmativa é verdadeira ou falsa. Então vejam, aqui está a foto da cratera e aqui está o perfil da cratera. É claro que nós temos que a profundidade da cratera, quer dizer, o piso dela, é a sua parte mais baixa. Portanto, nesse gráfico que nos é apresentado, essa parte aqui embaixo corresponde ao piso da cratera. Note que o piso liso da cratera, quer dizer, essa região que está ao lado dessa montanha central, corresponde a essa linha mais baixa do nosso gráfico. Esse bico que está aqui no meio corresponde a essa montanha, essa pequena cordilheira central aqui da cratera. Bom, para a gente saber a profundidade desse piso liso, basta a gente ver que esse piso liso está mais ou menos nessa linha aqui, que corresponde de fato a uma altitude, veja, negativa, 2.500 metros. 2.500 metros corresponde, no caso, a 2,5 quilômetros. Então, nós podemos concluir. Então, a primeira alternativa dessa questão, ela é, de fato, uma afirmativa verdadeira. A segunda afirmativa nos diz que essa cratera pode ser observada da Terra através de um telescópio de médio porte. Ora, pessoal, as imagens que aqui estão não nos dizem nada a respeito disso. Então, vamos ver o que diz o texto. Aqui nós temos que Baisballot é o nome de uma cratera de impacto no lado oculto da Lua. Vejam bem, o que é o lado oculto da Lua? O lado oculto da Lua é aquele lado do nosso satélite que nunca está virado para o lado da Terra. A Lua, ela apresenta ao redor de sua órbita sempre o mesmo lado voltado para a Terra. Portanto, o lado oculto não pode ser observado aqui do nosso planeta. Então, se nós tivermos esse conhecimento de que o lado oculto é o lado virado oposto ao nosso planeta,
Podemos concluir, então, que a questão B, a segunda afirmativa, é falsa. Ok? O Sol estava nascendo para a cratera Boisballot. Então, poucos dias depois que a imagem foi feita, o fundo da cratera ficou completamente na escuridão. Vejam que o lado nordeste está aqui. Aqui é o sudoeste. Sudoeste, oeste, é o lado onde o Sol se põe. Leste é o lado onde o Sol nasce. Então percebam que o Sol ele está nascendo deste lado aqui. Portanto, nós podemos ver que as bordas opostas a esse lado estão claras. Veja essa cratera pequena, o lado da esquerda na figura está claro, o lado da direita, que é o lado onde o Sol nasce, está escuro. A cratera também tem o seu lado esquerdo claro e parte do seu fundo claro. De fato, o Sol está mesmo nascendo para essa cratera a leste, ok? Agora, então, o Sol está nascendo para a cratera, é verdade. Poucos dias depois a imagem foi feita, o fundo da cratera ficou completamente na escuridão. Não, é ao contrário. Se o Sol está nascendo, haverá um momento que para a cratera será meio-dia. E aí automaticamente o Sol estará acima da cratera. Consequentemente, o fundo da cratera não estará totalmente escuro, mas sim totalmente claro. A terceira afirmativa é, portanto, uma afirmativa falsa. A quarta afirmativa, no perfil topográfico apresentado, a cratera está com cerca de 50 quilômetros de largura. Vamos ver então se o gráfico nos mostra isso. Como podemos observar aqui no gráfico, a cratera se inicia no lado esquerdo, com a sua borda à esquerda, que é esse lado aqui, e termina aqui nesse lado direito, com a sua outra borda, que é esta aqui. Repare que o pico da cratera da direita está nessa linha, o pico da cratera, da borda da cratera na esquerda está nessa linha. Então, a largura da cratera corresponde a este espaço. Note que aqui nós temos uma divisão em quilômetros, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Repare que a borda da cratera começa no 10 e termina aqui no 60. Vejam, portanto, que de 10 até 60, nós temos um espaço de 50 quilômetros. Portanto, a quarta afirmativa é verdadeira. A quinta afirmação nos diz que no perfil topográfico apresentado, podemos ter cerca de 4,5 km de altura entre o piso e a borda da cratera. Ora, se você observar bem, o piso da cratera está a menos 2.500 metros, ou seja, menos 2,5 quilômetros. A altura máxima da cratera está aqui, ó, nos 2.000 metros, ou seja, nos 2 quilômetros. Vejam, são 2 quilômetros acima do nível zero, 2,5 km abaixo do nível zero. Então, se você pegar 2 quilômetros acima e somar com 2,5 km abaixo do nível zero, nós temos exatamente 4,5 quilômetros, que é, portanto, a altura da nossa cratera, do piso da cratera até a sua borda. Essa quinta afirmativa é, portanto, uma afirmativa verdadeira. Então, pessoal, nós vamos nas alternativas da questão, onde a sequência de VOF ficou VFF, e vamos escolher então aquela alternativa que corresponde a essa sequência, ok? Letra A, VFV, não. Letra B, VFV, não. Letra C, VFF-VV. Portanto, está aí. A alternativa correta é aquela correspondente à letra C.
Bom, nós iremos resolver agora então a próxima questão. Questão de número 3. Cometas periódicos ou cometas de curto período são geralmente definidos como aqueles que têm períodos orbitais de menos de 200 anos. Eles geralmente orbitam mais ou menos no plano da eclíptica e na mesma direção que os planetas. Ao lado temos uma tirinha cômica com uma conversa ao longo de décadas entre a nossa Lua e um cometa de curto período. Baseado nas informações fornecidas na tirinha, assinale a opção que traz o valor do período orbital do cometa. A tirinha se encontra aqui. Vejamos. A Lua e o cometa. Em 1944, oi Lua, novidades? Nada. 1969. Cometa, existem pessoas sobre mim. Que legal. Em 1994, onde estão as pessoas? Foram para casa. Elas devem voltar logo. Em 2019, voltaram? Não. E nem limparam a sujeira que deixaram. Mal educadas. Olha, pessoal, o objetivo dessa questão é determinar o período do cometa. O que é o período? É o intervalo de tempo entre duas de suas passagens. Se pudermos observar muito bem, a gente percebe aqui, que o cometa passou em 1944. A próxima passagem foi em 1969. Se observarmos o período de tempo, o intervalo de tempo entre duas passagens, dá exatamente 9 menos 4, 5, 6 menos 4, 2, 9 menos 9, 0, 9, 1 menos 1, 0. Vejam, o intervalo de tempo de 1944 para 1969 são 25 anos. Se você fizer essa mesma conta com os demais anos da figura, por exemplo, se você pegar 1994 e subtrair 1969, você terá aqui 14 menos 9, 5, 8 menos 6, 2, 0, 0. Repare que o intervalo de tempo entre duas destas datas que estão representadas na figura sempre corresponde a 25. Confiram que vocês irão perceber isso. Portanto, desta forma, concluímos que o período orbital do cometa é 25 anos. A alternativa correta é, portanto, a letra B. Nós vamos resolver agora a questão de número 4. Os pequenos corpos do Sistema Solar, asteroides e cometas em geral, não têm fontes internas de energia e só são detectáveis por conta da radiação solar que eles refletem ou reemitem termicamente. Uma consequência desse fato é que a energia proveniente do Sol é também responsável, em grande parte, pelas temperaturas desses corpos. Para corpos sem atmosfera e sem fontes internas de calor, sua maior temperatura possível é obtida supondo-se o equilíbrio entre a radiação que eles recebem do Sol e a radiação que eles emitem para o espaço. O gráfico a seguir traz a maior temperatura que um pequeno corpo teria em função de sua distância ao Sol. As distâncias dos planetas ao Sol foram identificadas como uma referência de posição, não tendo nada a ver com a temperatura média desses planetas. A partir das informações do gráfico e considerando que no vácuo o gelo de água sublima passa do estado sólido para o gasoso a uma temperatura de 150 Kelvin, assinale a opção que traz, a partir da órbita de qual planeta é possível encontrar gelo de água na superfície de um pequeno corpo sem atmosfera. Então, pessoal, essa é uma questão relativamente simples. Nós só temos que fazer aqui a observação, a análise desse gráfico e descobrir qual é o planeta
a partir do qual a temperatura em sua superfície está de 150 Kelvin para baixo, ok? Vamos analisar o gráfico e descobrir a partir de que planeta a temperatura é igual ou inferior a 150 Kelvin. Podemos ver aqui claramente que a temperatura de 150 Kelvin está aqui, entre o 100 e o 200. Para a gente descobrir qual planeta nós temos, basta fazermos uma linha da 150 até o planeta correspondente. Repare, 150 Kelvin seria aproximadamente a temperatura da superfície do planeta Júpiter, ok? Isso quer dizer que, a partir do planeta Júpiter, nós teríamos temperaturas inferiores a 150 Kelvin. Notem, Saturno aproximadamente 100 Kelvin, Urano aproximadamente 50 Kelvin e Netuno algo em torno aí de 30 Kelvin mais ou menos. Logo, a partir do planeta Júpiter, nós podemos encontrar água em estado líquido. Portanto, essa questão, que é relativamente simples, tem como resposta a alternativa D. Agora nós vamos resolver a questão de número 5. O relógio de Sol funciona com base no movimento aparente do Sol pela esfera celeste e no consequente deslocamento da sombra produzida por este quando incide sobre uma haste chamada de gnomon. A sombra do gnomon, haste, sobre um mostrador indica as horas, tal qual o ponteiro de um relógio. Para funcionar adequadamente, é muito importante que o gnomon esteja paralelo ao eixo de rotação da Terra, ou seja, o gnomon precisa apontar para o polo celeste visível no hemisfério no qual está o relógio de Sol. Ao lado temos a imagem de um relógio de Sol do tipo equatorial. Existem muitos tipos. Projetado para funcionar somente no hemisfério norte. Repare que a hora central do seu mostrador, o momento em que a sombra indica a passagem do Sol pelo seu ponto mais alto, chamado de meio-dia solar verdadeiro, está indicado como 1h da tarde. Baseado em seus conhecimentos e nas informações fornecidas, primeiro coloque VOF na frente de cada afirmação e depois escolha a linha que contém a sequência correta de F e V. Primeira afirmação: o gnomon de um relógio de Sol deve apontar para o equador celeste. Olha, pessoal, essa afirmação já está errada, bastando para isso a gente dar uma olhada na figura da questão. O que é o gnomon? O gnomon é esta pequena haste indicada aqui na figura. Se você observar, repare, o gnomon, esta haste, está apontada na direção do polo celeste. A primeira afirmação nos diz que o gnomon está apontado para o equador celeste. Portanto, podemos indicar aqui então que essa afirmativa está incorreta. Segunda afirmativa: esse relógio também irá funcionar no hemisfério sul. Cuidado! Perceba que esse relógio de Sol, ele foi projetado para funcionar, olha o texto aqui, ó, para funcionar somente no hemisfério norte. A segunda opção diz que o relógio também irá funcionar no hemisfério sul. Portanto, a segunda opção está incorreta. Ou seja, a segunda afirmativa também é uma afirmativa falsa. Terceira afirmativa: seu mostrador foi corrigido para horário de verão. Opa, o que é o horário de verão? O horário de verão é aquele no qual nós adiantamos nossos relógios em 1 hora.
Esse horário de verão existia no Brasil até um tempo atrás, mas foi revogado. Logo, o que significa estar adiantado 1 hora? Significa que às 9 da manhã, na verdade, são 8. Às 10 da manhã, na verdade, são 9. E assim por diante. Então, o mostrador do relógio, se estiver de fato corrigido para horário de verão, ele deve estar adiantado em 1 hora. Então, vamos ver o que diz o texto. Perceba. Repare que a hora central do mostrador, quer dizer, esta hora aqui, ok? Chamado de meio-dia solar verdadeiro, olha que legal. O meio-dia indicado pelo Sol está no relógio marcado como 1 hora da tarde. Portanto, o mostrador do relógio está 1 hora adiantado. Portanto, ele está, sim, adequado para o horário de verão. A terceira afirmativa é, portanto, verdadeira. Seu mostrador indica que são cerca de 9h20 da manhã, no horário local, com o horário de verão. Então vejamos na figura. Reparem que a sombra do gnomo, a sombra está indicada aqui na figura, essa linha escura sobre o mostrador do relógio, está entre 9 e 10, portanto, já passou das 9 horas. Se você observar bem, entre 9 e 10 existem 3 marcações dividindo esse espaço em 4 partes. Nós temos 1 hora dividida em 4 partes, cada risco desse corresponde a 15 minutos. Repare que a sombra do gnomo já passou da primeira marcação e está indo para a segunda. Então nós temos 1 hora que está entre 9h15 e 9h30. Mais próximo de 9h15 do que de 9h30. Portanto, é razoável sim supor que o relógio está indicando 9h20. Podemos então colocar aqui na quarta afirmação que ela é portanto, uma afirmativa verdadeira. E por último, a quinta afirmativa diz que em dias nublados é impossível saber a hora por este relógio. Pessoal, isso é um relógio de sol. Portanto, é necessário que haja sol para que se produza uma sombra do gnomo em seu mostrador. Em um dia nublado, o sol está encoberto pelas nuvens. Portanto, não teremos uma sombra sobre o mostrador do relógio. Consequentemente, o relógio não funciona. Então, nós podemos aqui marcar a quinta afirmativa como sendo, portanto, uma afirmativa verdadeira. Então, pessoal, a sequência do VOF é FF-VVV. Assim, se olharmos aqui nas alternativas da questão, FF-VVF não é a letra A. FF-VFF não é a letra B. VV não é a letra C. FF-VVV é a letra D. A resposta para essa questão é, portanto, a alternativa da letra D. Vamos resolver agora a questão de número 6. Sabemos que a luminosidade L das estrelas é equivalente à potência das lâmpadas e não depende da distância delas até nós. Quando montamos um gráfico entre a luminosidade L e a temperatura superficial T das estrelas, temos o que se conhece como diagrama Hertzsprung-Russell, ou simplesmente diagrama HR. Ele é uma ferramenta fundamental na astronomia para classificar e entender a evolução estelar. As estrelas são posicionadas no diagrama HR de acordo com a temperatura superficial no eixo horizontal e sua luminosidade no eixo vertical, revelando conjuntos estelares conhecidos como sequência principal, anãs brancas, gigantes e supergigantes, como em destaque na imagem.
Esses grupos estão aqui: supergigantes, gigantes, sequência principal e anãs brancas. O Sol, por ter uma temperatura de 6.000 Kelvin e luminosidade igual a 1, foi posicionado nas coordenadas 6.001, sendo classificado então como uma estrela da sequência principal. Então veja, o Sol, luminosidade 1, temperatura 6.000. Aqui está o Sol na sequência principal. Posicione e classifique 3 estrelas imaginárias, E1, E2 e E3, conforme essas características descritas a seguir. E1 é 10.000 vezes mais luminosa do que o Sol e sua temperatura superficial é 5 vezes maior do que a do Sol. E2 tem mesma luminosidade que E1 e sua temperatura superficial é de 4.000 Kelvin. E3 tem a mesma temperatura superficial de E2 e sua luminosidade é 100 vezes menor do que a do Sol. Vamos então marcar nesse gráfico onde estão as estrelas indicadas aqui no texto da questão. Então, se nós observarmos, podemos perceber o seguinte: quem é a estrela E1? Pessoal, a estrela E1 é 10.000 vezes mais luminosa que o Sol. Veja que a luminosidade do Sol é 1. Se a estrela é 10.000 vezes mais luminosa, nós temos 10.000 vezes 1. 10.000 vezes 1 é 10.000. Então, a luminosidade da estrela está nesta linha aqui, correspondente à luminosidade de 10.000. Só por essa linha não podemos identificar a estrela. Vamos, portanto, continuar com a leitura da questão. E1 é 10.000 vezes mais luminosa que o Sol e sua temperatura superficial é 5 vezes maior que a do Sol. Portanto, se a temperatura do Sol é 6.000 vezes, 5 vezes maior, 5 vezes 6.000 são 30.000. Então a temperatura dessa estrela está aqui, ó, no 30.000. Repare que a linha da temperatura 30.000 encontra a linha da luminosidade 10.000 neste ponto localizado aqui. Aqui está, portanto, localizada a estrela E1. Ok? Muito bem. Vamos agora localizar onde está a estrela E2. E2 tem a mesma luminosidade de E1. Portanto, para a estrela E2, vamos utilizar essa mesma linha que passa aqui na luminosidade 10.000. E sua temperatura superficial é 4.000 Kelvin. Vamos fazer aqui então uma linha na temperatura de 4.000 Kelvin. Olha, subindo essa linha na temperatura de 4.000, nós vemos que a linha da temperatura 4.000 intercepta a linha da luminosidade 10.000 neste ponto aqui. Ora, portanto, concluímos que a estrela E2 está posicionada no nosso gráfico exatamente aqui, ó. Aqui está localizada a estrela que nós vamos chamar, portanto, de estrela E2. Beleza? Bom, localizamos onde estão as estrelas E1 e E2. Agora é a hora de localizarmos onde está a estrela E3. De acordo com o texto da questão, a estrela E3 tem a mesma temperatura de E2, portanto, nós vamos utilizar a linha do 4.000. Mas sua luminosidade é 100 vezes menor do que a do Sol. 100 vezes menor do que 1. É 1 dividido por 100. 1 dividido por 100 é 0,01. Portanto, a luminosidade da estrela está nesta linha aqui, correspondente à luminosidade 001. Podemos concluir, então, que, de acordo com as informações dadas na questão, a estrela E3 está localizada no encontro da linha luminosidade 001 com temperatura 4.000. Aqui nós temos, portanto, a localização
da estrela é 3. Olha, pessoal, uma vez feito isso, nós resolvemos a questão, uma vez que nós localizamos as estrelas. Agora, já que você posicionou as estrelas E1, E2 e E3 no diagrama HR, assinale a única alternativa verdadeira. Vamos ver? E2 é classificada como estrela gigante. Vamos ver? Veja, E2 está no grupo das estrelas supergigantes. Então, a afirmativa da letra A está incorreta. E3 é classificada como uma anã branca. Veja que a estrela E3 está posicionada aqui no grupo da sequência principal. Não está no grupo das anãs brancas. Portanto, a afirmativa B é falsa. A C diz que E1 e E2 são classificadas como estrelas supergigantes. E1 está na sequência principal. E2 é supergigante. Bom, como diz a afirmativa C, que E1 também é supergigante, nós vemos que a afirmativa C está errada, porque a E1, mais uma vez, está na sequência principal. Afirmação D. E1 e E3 são classificadas como estrelas da sequência principal. Bom, nós acabamos de ver que a estrela E1 está na sequência principal. E repare, a estrela 3 também está na sequência principal. Portanto, E1 e E3 são da sequência principal. Logo, a afirmativa D é verdadeira. Assim sendo, esta é a resposta para a questão. Agora nós vamos resolver a questão 7. A Voyager 1 e sua gêmea Voyager 2, lançadas em 1977, são as sondas espaciais em operação há mais tempo na história. Elas continuam funcionando mesmo depois de 47 anos no espaço. Recentemente, a Voyager 1 ficou 5 meses sem enviar sinais para a Terra. Mas os engenheiros da NASA conseguiram corrigir o problema de comunicação com a espaçonave mais distante da humanidade do espaço. A velocidade da Voyager 1 em relação ao Sol é de 17 km por segundo, o que significa que em apenas um dia a sonda percorre cerca de 1.500.000 quilômetros. Sendo assim, assinale a opção que contém quantos quilômetros a sonda se afastou do Sol nestes 5 meses em que a NASA perdeu a comunicação com ela. Considere um mês igual a 30 dias. Então, pessoal, isso é uma questão relativamente simples. O que você tem aqui é que apenas calcular a distância que a espaçonave se afastou no período de tempo que foi dado. Então, repare, a questão nos diz que um mês são 30 dias, mas ela perdeu o contato durante 5 meses. Vamos então? Bom, então pensando aqui em termos de tempo. O tempo que a espaçonave ficou sem contato são 5 meses. Nós temos que esse tempo corresponde a 5 vezes 30 dias. Portanto, a nave ficou sem se comunicar durante 150 dias. Ora, esse é o tempo total em que a nave não teve contato com a NASA. Para calcular a distância que ela percorreu, pessoal, é uma simples regra de 3. Vejam só, se em um dia a sonda se afasta 1.500.000 quilômetros, em 150 dias ela irá se afastar, ou seja, ela irá percorrer quanto? Uma vez montada a regra de 3, agora é só calcularmos qual é o valor de x. Multiplicando cruzado, nós temos que um dia vezes x é um dia vezes x.
150 dias vezes 1.500.000 quilômetros são 150 dias vezes 1.500.000 quilômetros. Portanto, para descobrirmos qual é a distância, basta deixarmos o x isolado e fazermos a seguinte conta: 150 dias vezes 1.500.000 quilômetros, tudo isso dividido por um dia. Cancelando os termos semelhantes, nós teremos então, basicamente, que o valor de x é 150 multiplicado por 1.500.000 quilômetros. Então, se fizermos essa multiplicação, eu vou deixar fora da multiplicação, para ganhar tempo, todos os zeros que nós temos ali. Ou seja, eu vou basicamente multiplicar 15 vezes 15. Ok? E aí você tem que 5 vezes 5 dá 25, vão 2. 5 vezes 1, 5. Com 2, 7. Aí vem 1 vezes 5, 5. 1 vezes 1, 1. Somando, nós temos 5. 7 mais 5, 12, vai 1. 1 mais 1, 2. Então, nós temos aqui que x valerá 225. Bom, nós temos aqui 5 zeros mais um zero dos 150. Portanto, nós temos 6 zeros. Isso nos dá um total de 225 milhões de quilômetros. Olha, esta aqui é, portanto, a distância que a nave percorreu durante os 5 meses em que ela ficou sem contato com a NASA. Se observarmos as opções da questão, podemos perceber que a alternativa correta é, portanto, a alternativa da letra E. 225 milhões de quilômetros. Fácil, não é mesmo? Agora nós vamos resolver a questão de número 8. O foguete Starship da SpaceX é composto de 2 estágios. O primeiro, chamado de Super Heavy, tem massa total de 3.600.000 quilos, no momento em que seus 33 motores Raptor são acionados. O segundo estágio possui uma massa total de 1.400.000 quilos, chamada na questão de M2, quando inicia a ignição de seus 6 motores Raptor. O Starship pretende transportar 100.000 quilos à órbita terrestre e reutilizar seus 2 estágios. No voo teste, ocorrido em novembro de 2023, os 33 motores do Raptor do primeiro estágio funcionaram por 2 minutos e 41 segundos, levando o foguete a 70 quilômetros de altitude. Neste instante, é iniciado o processo de separação entre o primeiro e o segundo estágio. Neste voo, foi utilizada pela primeira vez a separação a quente, que consiste em se acionar os 6 motores do segundo estágio, enquanto este ainda está acoplado ao primeiro estágio. Desta forma, os gases expelidos pelos motores do segundo estágio empurram o primeiro estágio para baixo, conforme ilustra a figura ao lado pela força F, que aqui se encontra. A partir de então, agirão sobre o segundo estágio a força de empuxo E2, que aqui está representada, resultante do acionamento dos 6 motores Raptors, além da força da gravidade. Sobre o primeiro estágio atuarão, além da força F, a força da gravidade e o empuxo de apenas 3 dos 33 Raptors, que continuam a funcionar para controlar o retorno à superfície terrestre. Em função da altitude na qual a separação ocorre, as forças aerodinâmicas foram consideradas desprezíveis. Considere G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Perguntas.
8A. Utilize a segunda lei de Newton para calcular a aceleração A2 do segundo estágio no instante da separação. Para tanto, considere que a força de empuxo dos 6 motores Raptor seja E2. Vamos resolver então a pergunta 8A. Para resolver essa questão, é necessário que nós copiemos as informações que aqui foram dadas no texto da questão para substituí-las na segunda lei de Newton, conforme nos diz a pergunta 8A. Então nós temos que lembrar o seguinte, que a massa do primeiro estágio é de 3.600.000 quilos. Eu vou colocar aqui, tá? Chamando-a de M1. Então nós temos que a massa M1, 3.600.000 quilogramas. A massa M2, que é a massa do segundo estágio, segundo o texto da questão, ela vale, na verdade, 1.400.000 quilogramas. Então, pessoal, com essas informações, a questão nos pede para usarmos a segunda lei de Newton e calcular a aceleração A2 do segundo estágio. Então, para enxergar as forças que atuam no segundo estágio do foguete, eu trouxe para esse lugar aqui a figura da questão. Observem o seguinte. Notem que no estágio 2, está aqui em cima a segunda parte do foguete, nós temos as seguintes forças. M2G, que é o peso desta parte do foguete, que o puxa para o centro da Terra, e E2, que é a força de empuxo gerada pelos foguetes, que o empurra para cima. Bom, nós já sabemos, de acordo com a segunda lei de Newton, que a força resultante é igual o produto da massa vezes a aceleração. Ora, como nós estamos falando do segundo estágio do foguete, nós vamos colocar aqui a massa M2. Então, vamos analisar a figura mais uma vez. Vimos, portanto, que temos duas forças agindo, M2G e E2. Bom, como o foguete está subindo na atmosfera, ele está em ascensão, nós temos que a força que o empurra para cima deve ser maior do que a força que o puxa para baixo. Assim sendo, de acordo com a segunda lei de Newton, nós teremos então que a força resultante será o empuxo E2 menos a força peso do foguete, ou seja, M2 vezes G. Logo, nós temos, portanto, que a força resultante que atua no foguete será E2. Se observarmos aqui na questão, o E2 vale 1,4 vezes 10 elevado a 7 newtons. O M2 é 1.400.000 quilos. Como o E2 está em potência de 10, nós vamos expressar essa massa E2 em potência de 10 também. E isso dá 1,4. Vejam, eu estou levando 6 casas para depois da vírgula. Portanto, 1,4 vezes 10 elevado a 6 quilogramas. Assim sendo, nós temos que M2G será 1,4 vezes 10 elevado a 6 quilogramas, ok? Vezes o valor da aceleração gravitacional, que no caso é vezes 10 metros por segundo ao quadrado. Pessoal, percebam, portanto, que a força resultante será de 1,4 vezes 10 elevado a 7 newtons menos, vejam, 1,4 vezes 10 a 6 multiplicado por 10. Lembrem-se, nós conservamos as potências, as bases e somamos os expoentes. Então é 1,4 vezes 10. 10 elevado a 6. 10 sozinho
é o mesmo que 10 elevado a 1. Então, 10 a 6 vezes 10 elevado a 1 dá, na verdade, 10 elevado a 7. Como é força, é peso, M2G, nós temos que o peso do foguete será, então, 1,4 vezes 10 elevado a 7 newtons. Olha que coisa interessante. A força resultante é dada, então, por 1,4 vezes 10 a 7 newton menos 1,4 vezes 10 a 7 newtons. Ora, a força resultante é, portanto, zero. Que curioso. Se a força resultante é zero, portanto, a aceleração também é zero. Vejam, se a gente substituir na segunda lei de Newton que zero é igual a m2a, qualquer que seja o valor de m2, o resultado dessa expressão é zero. Portanto, nós temos que o a será zero dividido pelo m2, ou seja, 1,4 vezes 10 elevado a 6 quilos, e isso, zero dividido por qualquer número, corresponde, no caso, a zero. Portanto, a aceleração, no momento da separação do segundo estágio, é zero. Reparem que a questão é relativamente simples. Vamos, portanto, resolver agora a próxima parte da questão, que é a pergunta 8b. Calcule a aceleração do primeiro estágio, sabendo que, no momento da separação, o primeiro estágio tem uma massa de 700 mil quilos. Opa! A massa que usaremos agora já não é essa aqui mais. Essa é a massa que o foguete tem no início da subida, na sua arrancada. Para a questão 8b, usaremos essa nova massa M1 de 700 mil quilos. E agora ele tem 3 motores Raptors ativos, que correspondem a uma força de empuxo E1 de 7 vezes 10 elevado a 6 newtons. Considere ainda que a força F dos gases sobre o motor do primeiro estágio é cerca de 80% da força de empuxo do segundo estágio, ou seja, F é 1,12 vezes 10 elevado a 7 newtons. Vamos agora então resolver a pergunta 8b. Bom, os dados necessários para a resolução da questão já estão aí. Vamos dar uma olhadinha de novo na figura que foi dada na questão. Agora nós vamos esquecer este estágio E2 e vamos prestar atenção nesta parte da figura. Reparem que nós temos 3 forças agindo aqui no chamado primeiro estágio. São elas esta força F, que está aqui. Aqui nós temos a indicação de M1G, que é o peso do primeiro estágio. E nós temos aqui o empuxo E1, gerado pelos 3 foguetes que ainda estão ligados, de acordo com a questão, gerando um empuxo de 7 vezes 10 a 6 newtons. Bom, aplicando a segunda lei de Newton, nós temos que a força resultante é agora igual a M1 vezes A, uma vez que nós estamos considerando apenas o primeiro estágio. Percebam, nesse caso, que a força resultante será dada pela seguinte combinação. Notem que os vetores da força F e mg estão para baixo. O E1 está para cima e mg estão para baixo. O E1 está para cima. E é lógico que o foguete sobe. Portanto, se o foguete sobe, nós temos que o E1 deve ser maior que as outras duas forças. Portanto, a força resultante é dada por E1 menos a soma de F com M1G. Ok? Vamos então substituir aqui os valores que foram dados na questão. De acordo com isso, a força resultante será o valor do E1. O E1 é 7,0 vezes 10 elevado a 6 newtons, menos o F, 1,12 vezes 10 elevado a 7 newtons, somado com o M1G. M1, vejam, 700 mil.
Nós vamos fazer aqui uma adequação. Vamos expressar 700.000 como potência de 10. Reparem que 700.000 é o mesmo que 7 vezes 10. Olha como eu estou tirando 5 casas. 7 vezes 10 elevado a 5. Então nós temos que o M2 é 7 vezes 10 elevado a 5 quilos multiplicado pela aceleração da gravidade, que a questão deu e é 10 metros por segundo ao quadrado. Pessoal, vamos resolver aqui primeiro esse peso para podermos enxergar uma coisa muito interessante. Vejam o seguinte, que a força resultante será, portanto, 7,0 vezes 10 elevado a 6 newton, menos 1,12 vezes 10 elevado a 7 newtons, menos, lembre-se, o menos do lado de fora do parênteses manda trocar o sinal de todo mundo que está lá dentro. Então 1,12 vira menos 1,12 e 7 vezes 10 a 5 vai virar menos. Só que vejam o seguinte, aqui nós temos uma multiplicação. 7 vezes 10, olha, 10 a 5 vezes 10. 10 sozinho é o mesmo que 10 elevado a 1. Então nós temos duas potências de 10. 10 a 5 vezes 10 elevado a 1, conserva a base, somos expoentes. 5 mais 1, 6. Newton, porque agora já é o peso. Quilograma vezes metro por segundo ao quadrado dá Newton. Se vocês observarem com bastante atenção, vejam, nós temos 7 vezes 10 elevado a 6 menos 7 vezes 10 elevado a 6. Ou seja, nós temos uma coisa menos ela mesma. Uma coisa menos ela mesma dá zero. Então isso aqui ó, cancela com isso. Pessoal, reparem agora que como nós cancelamos os termos iguais, sobra então uma força resultante que é, na verdade, menos 1,12 vezes 10 elevado a 7 newtons. Esta aqui ó, é, portanto, a força resultante que age sobre o primeiro estágio do foguete. Vamos substituir essa força resultante do jeito que ela está na expressão da segunda lei de Newton, que diz que força resultante é igual a ma. Então, quando nós substituímos essa expressão aqui, nós teremos o seguinte. A força resultante menos 1,12 vezes 10 a 7 newtons é igual a massa M1, 7 vezes 10 elevado a 5 quilogramas. Lembrem-se que nós já havíamos transformado para potência de 10 os 700.000 quilos. Multiplicado, no caso, pela aceleração. Aqui está a resolução da questão. Vamos agora fazer o seguinte. Para achar a aceleração, nós vamos pegar os 7 vezes 10 a 5, que está multiplicando, e trazer para o outro lado, no caso, dividindo. Portanto, nós temos menos 1,12 vezes 10 elevado a 7 newtons sobre 7 vezes 10 elevado a 5 quilos. O resultado dessa conta nos dará a aceleração. Pessoal, eu vou fazer aqui uma simplificação que vai ajudar a nossa vida. Eu vou esquecer por um momento que nós temos aqui 1,2 dividido por 7. Eu vou me concentrar nas potências de 10. Repare que eu tenho uma potência de 10 em cima, ok? Que é a potência de 10 elevado a 7. E embaixo eu tenho uma potência de 10 elevado a 5. Então eu vou dividir essas duas potências. Na divisão da potência, a gente conserva a base e subtrai os expoentes. Será, portanto, 7 menos 5. Isso nos dá aqui claramente uma potência de 10 elevado a 2. Isto é uma simplificação que eu vou aplicar aqui para simplificar a minha vida. Logo, esta expressão pode ser reescrita como menos 1,12 vezes 10 elevado a 2 dividido por 7. Isso nos dará a aceleração. Repare, como eu havia dividido, como eu estou dividindo as duas potências,
A potência de cima é maior que a de baixo. Sobra potência em cima. Daí o 10 a 2 estar aqui em cima. Mas 10 a 2 é 100, porque é 10 ao quadrado. 10 ao quadrado é 100. Quando você multiplica 100 vezes 1,12, nós obtemos, então, 112. Então, nós temos que menos 112 dividido por 7. Isso, pessoal, nós temos Newton por quilo. E como temos Newton por quilo, o resultado disso será 1 metro por segundo ao quadrado. Vamos, portanto, dividir 112 por 7. 11 por 7 dá 1, 1 vezes 7, 7. 11 menos 7, 4. Desce o 2, 42 por 7 dá 6, 6 vezes 7, 42. Sobra, portanto, nada. Olha que bacana! A aceleração do foguete será, portanto, menos 16 metros por segundo ao quadrado. Aqui está. Ora, eu cheguei no resultado negativo respeitando tudo isso que está aqui, ó, do jeito que está aqui. Vamos agora determinar, por último, a questão 8c, que diz que é para calcular a aceleração relativa. Veja, o que é aceleração relativa? A questão nos diz o que é a aceleração relativa. Veja, a aceleração relativa é o A2 menos o A1. Ou seja, a aceleração do segundo estágio menos a aceleração do primeiro estágio, no instante do início da separação. Aí nós vamos, então, calcular o que está pedindo aqui, ó. Veja, nós achamos que a aceleração do segundo estágio é 0. A questão chama essa aceleração de aceleração A2. A2 é 0. E, portanto, a aceleração do primeiro estágio é essa que nós encontramos agora, menos 16. A questão chama essa aceleração de A1. Veja, a aceleração relativa é o A2 menos o A1. O A2 é 0. O A1 é menos 16. Logo, a aceleração relativa será, então, o A2 0 menos da formulinha que foi dada, a aceleração A1 menos 16 metros por segundo ao quadrado. Assim sendo, a aceleração relativa será, portanto, 0 menos 16, menos com menos vira mais. Então, nós temos, portanto, 16 metros por segundo ao quadrado. Isto aqui é o que a questão está chamando de aceleração relativa. Bom, já que nós calculamos tudo, vamos escolher aqui agora qual é a alternativa correta para a questão. Relembrando, nós achamos que o A2 vale 0. Achamos que o A1 vale menos 16 metros por segundo ao quadrado. E achamos que a aceleração relativa vale 16 metros por segundo ao quadrado. Vamos escolher, portanto, a alternativa que tem essas três informações. Não é a letra A, não é a letra B, é a letra C. Olha aqui, ó. 0 para o A1, 2. Menos 16 para o A1, 16. Resposta da questão, alternativa C. Questão número 9. Desde o início da era espacial, em 1957, a humanidade já enviou centenas de espaçonaves não tripuladas para explorar o sistema solar. Atualmente existem duas delas em órbita do Sol, a norte-americana Parker e a europeia Solar Orbiter. A sonda Parker foi lançada ao espaço em 12 de agosto de 2018 pelo foguete Delta IV Heavy, ponto 1 da figura. Aqui está. Ingressando em órbita solar em 19 de janeiro de 2019. Ao passar pelo planeta Vênus, ponto 2 da figura, aqui, a sonda Parker
realizou sua primeira manobra assistida por gravidade, flyby, tema de uma questão da OBA em 2018. Como resultado dessa manobra, a Parker teve sua velocidade aumentada e seu periélio, distância mínima ao Sol, diminuído. Ao longo de seus 7 anos de operação, a sonda Parker realizará 24 órbitas ao redor do Sol, com 7 passagens próximas ao planeta Vênus. Ao final desse processo, seu periélio será reduzido para 6 milhões de quilômetros. Em seu último periélio, a Parker tornar-se-á o objeto mais rápido feito pelo homem. Nesse exercício simplificado, calcularemos o valor dessa velocidade. Para tanto, considere uma das órbitas elípticas que a sonda Parker descreve ao redor do Sol. Nessa órbita, tem-se que vale o princípio da conservação da energia com a soma da energia cinética e energia potencial, sendo igual à energia mecânica. Cinética mais potencial igual a energia mecânica. Está aqui a expressão citada no texto. Aqui estão as figuras. Perguntas. Calcule a energia potencial gravitacional da sonda Parker no periélio de sua órbita. Para isso, utilize a fórmula EPOT igual menos ms vezes m vezes g sobre d, onde ms é igual a 600 kg, correspondente à massa da Parker. M é a massa do Sol e g é a constante de gravitação universal. D é o menor periélio de todas as órbitas. Para simplificar seus cálculos, considere m1 vezes g igual a 1,27 vezes 10 elevado a 20 metro cúbico por segundo ao quadrado. Bom, então nós vamos calcular aqui a energia potencial da sonda. É importante percebermos que a questão nos dá a expressão matemática a ser empregada, ou seja, ela nos dá a fórmula para calcularmos a energia potencial da sonda. Vamos então utilizar essa fórmula, essa equação, essa função matemática e substituir nela as informações que foram dadas na questão. Quais seriam essas informações? Então vejam, se observarmos aqui, temos que o valor de ms é 600 kg, que é a massa da sonda Parker. Repare que o produto m vezes g também foi dado. Ele vale 1,27 vezes 10 elevado a 20 metro cúbico por segundo ao quadrado. Falta, portanto, uma informação que é o valor do d. A pergunta é, quem é esse d? Vamos ver. D, de acordo com a questão, é o menor periélio de todas as órbitas. Foi dada esse valor? Vamos dar uma olhadinha no texto. Vejam aqui, ó. Ao final desse processo, seu periélio será reduzido para 6 milhões de quilômetros. Ou seja, aqui, ó, nós teremos a passagem mais próxima de Vênus. Beleza, então nós sabemos quanto é o D. São 6 milhões, ok? De quilômetros. Um pequeno arranjo aqui é necessário. Repare que a constante que foi dada, m vezes g, está expressa em metro cúbico. Portanto, para realizarmos a nossa conta, devemos transformar quilômetro em metro, o que nos dá, na verdade, 6 bilhões de metros. Pessoal, reparem que o número é muito grande. Vamos então expressá-lo em uma potência de 10. No caso, nós temos 6 vezes 10, vejam, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, 10 elevado a 9 metros. Esse é, portanto, o valor do D.
Vamos agora aplicar estes dados na expressão que a questão nos deu. Energia potencial igual menos ms vezes Emão vezes G, tudo isso dividido por D. Substituindo, portanto, os valores, nós teremos que a energia potencial será menos, note, 600 quilos. Para simplificar nossa conta, eu vou expressar 600 quilos também em potência de 10. Então, 6 vezes 10 elevado a 2 quilos. Multiplicado agora pelo valor de mg. Note que o produto mg vale 1,27 vezes 10 elevado a 20 metro cúbico por segundo quadrado. Tudo isso dividido pela distância, que é 6 vezes 10 elevado a 9 metros. Uma simplificação aqui para reduzir os termos. Veja, 6 pode ser simplificado por 6. Metro, sai aqui o metro cúbico, vira metro quadrado. Temos, portanto, que o valor da nossa energia já está dado. Veja que bacana. Não sobrou praticamente nada para a gente fazer, a não ser as operações que envolvem as potências de 10. Então, a energia potencial será, na verdade, menos 1,27 vezes 10. Agora vamos resolver as potências de 10. Em cima nós temos 10 a 2 vezes 10 elevado a 20. Aqui do lado, 10 a 2 vezes 10 elevado a 20. Isso dá, pessoal, 10 elevado a 22. Então, em cima, nós temos 10 elevado a 22. Embaixo, nós temos 10 elevado a 9. A divisão de potência de 10 ocorre pegando-se o expoente de cima e subtraindo de baixo. Portanto, 22 menos 9 dá 13. Então, nós temos uma energia potencial gravitacional de 1,2 vezes 10 elevado a 13. Lembrem-se que energia é medida em joule. Então, nós temos aqui 1,27 vezes 10 elevado a 13 joules. Esta aqui é, portanto, a energia potencial gravitacional da sonda Parker quando ela estiver na sua menor distância em relação ao planeta Vênus. Beleza? Bom, isso responde o que a questão quer. Vamos, portanto, continuar agora para o item B. Calcule a velocidade da sonda Parker no menor periélio de todas as órbitas, ou seja, na mesma situação anterior. Para isso, considere que a energia mecânica da nave é menos 7 vezes 10 a 11 joules e a energia potencial calculada no item 9A. Dica: a energia cinética é ms vezes v ao quadrado dividido por 2, onde v é o módulo da velocidade. Bom, então nós vamos juntar aqui todas as informações que nós temos. Primeiro, vamos lembrar que a energia mecânica é a soma da cinética com a potencial. Vamos então começar a resolução da questão desse jeito. Temos aqui então, vejam, que a energia mecânica é igual à soma da energia potencial da nave com sua energia cinética. Aqui a questão nos deu a energia mecânica, que é menos 7 vezes 10 elevado a 11 joules. No item anterior, nós calculamos a energia potencial, que é menos 1,27 vezes 10 elevado a 13 joules. Podemos confirmar isso observando aqui, tá? O nosso cálculo. Portanto, nós vamos apenas substituir esses valores nesta expressão para identificar qual é o valor da energia cinética da nave. Então, nós temos que a energia mecânica, menos 7 vezes 10 elevado a
11 joules é igual menos 1,27 vezes 10 elevado a 13 joules mais a energia cinética. Vamos trazer então o 1,27 para esse lado de cá. Então nós temos o seguinte: como 1,27 está negativo, nós iremos trazê-lo para o outro lado do igual positivo. Então nós temos 1,27 vezes 10 elevado a 13 joules menos 7 vezes 10 elevado a 11 joules. Isso nos dará a energia cinética da NASA. Se fizermos a conta, teremos então 1,27 vezes 10 a 13 menos 7 vezes 10 a 11. Olha, a regra é que a adição e a subtração só podem ser realizadas quando tivermos potências de 10 iguais. Então, é necessário alterarmos este valor que está aqui na frente para que a potência de 10 também seja 10 elevado a 11. Para isso, eu vou fazer a seguinte manipulação matemática. 1,27 vezes 10. Vejam, 10 a 13, para virar 10 a 11, eu tenho que tirar 2. Então, eu vou deixar 10 a 2 vezes 10 a 11 joules menos 7 vezes 10 elevado a 11 joules. Isso nos dará a energia cinética da nave. Repare que esse 10 a 2 com 10 a 11 dá 10 a 13. Só que 10 a 2 é 100. Então eu vou pegar esta potência de 10 a 2, 100, e vou multiplicar este número que está aqui na frente. Isso nos dá, portanto, 127 vezes 10 a 11 joules menos 7 vezes 10 a 11 joules. Isso nos dá a energia cinética. Bom, agora, repare, nós temos todos os dois números expressos em potência de 10 a 11. Podemos fazer a subtração. 127 menos 7 nos dará 120 vezes 10 elevado a 11 joules. Esse é, portanto, o valor da energia cinética da nave Parker quando ela estiver no seu menor período. Mas repare que a questão não deseja a energia cinética. Nós temos que calcular a velocidade da nave. O que nós faremos aqui, então, agora é substituir na expressão da energia cinética, que diz que energia cinética é igual a ms vezes v ao quadrado sobre 2, o valor da energia cinética que nós calculamos aqui acima. Então, vejam, teremos, portanto, que 120 vezes 10 elevado a 11 joules, isso será igual ao ms. Interessante. É necessário colocarmos aqui agora o valor do ms. Mas quanto é esse ms? Vamos voltar aqui em cima e veremos que o ms vale 600 quilos. Ou, como já coloquei aqui, em potência de 10, 6 vezes 10 elevado a 2 quilos. Então, colocando o valor de ms na questão, 6 vezes 10 a 2 quilos, vezes a velocidade ao quadrado, dividido por 2. Bom, agora é só reorganizar os termos que nós encontraremos aqui o valor da velocidade da nave. Então, vejam, o 2 que está aqui, ó, dividirá esse 6. Então, nós teremos que 120 vezes 10 elevado a 11 é igual a 3 vezes 10 a 2 quilos vezes v ao quadrado. Reparem que o 2 já foi simplificado com 6. Vamos agora pegar este termo e trazê-lo para o lado de cá, do igual. Ao trazer esse termo para o outro lado do igual, lembre-se, quem está multiplicando vem para o outro lado, dividindo.
120 vezes 10 elevado a 11 joules, dividido por 3 vezes 10 elevado a 2 quilos, nos dará o valor da velocidade ao quadrado. Ora, 120 dividido por 3 dá 40. 10 a 11 dividido por 10 a 2 dá, na verdade, 10 elevado a 9. Joule por quilo, metro quadrado por segundo quadrado. Isso nos dá o valor de V ao quadrado. Então, nós temos aqui que o V será a raiz quadrada de 40 vezes 10 elevado a 9 metro quadrado por segundo quadrado. Reparem que raiz de 40, complicado, né? Nós vamos dar uma organizada neste valor que está aqui debaixo da raiz para podermos simplificar a conta e conseguirmos realizá-la. Lembre-se que 40 é o mesmo que 4 vezes 10. Vezes 10 elevado a 9, isso nos dá 4, veja, 10 é o mesmo que 10 elevado a 1. 1 mais 9, então temos uma potência de 10 elevado a 10. Portanto, nós temos, na verdade, que o V será a raiz quadrada de 4 vezes 10 elevado a 10 metro quadrado por segundo ao quadrado. Poxa, agora está bem mais simples, né? Porque a raiz de 4 é 2. A raiz de 10 elevado a 10, lembre-se, a raiz quadrada de uma potência é o expoente da potência dividido por 2. Então, no caso, 10 dividido por 2, 5. Raiz de metro quadrado é metro. Raiz de segundo ao quadrado é segundo. Esta aqui é, portanto, a velocidade da nave Parker em seu menor periélio. Então, vejam. A energia potencial da nave, 1,27 vezes 10 elevado a 13, negativo, joule. A velocidade da nave, 2 vezes 10 a 5 metros por segundo. Está finalizada a questão de número 9. Temos, portanto, agora que assinar a alternativa que contém as respostas de 9A e 9B. Então, veja, menos 1,27 vezes 10 a 13 e 2 vezes 10 a 5. Vamos ver? Ó, 1,27 vezes 10 a 13, 100 km por segundo. 1,27 vezes 10 a 13, 200 km por segundo. Note que a expressão da velocidade está em quilômetro por segundo. Então é bom que a gente expresse o nosso resultado também em quilômetro por segundo. O que nos dá, na verdade, vejam, 2 vezes 10 a 5 é 2, 1, 2, 3, 4, 5 metro por segundo. Passando para quilômetro, temos então 200, aqui ó, 3 é o nosso quilômetro por segundo. Aqui está, portanto, a velocidade da nave expressa em quilômetro por segundo. Então, de fato, a energia cinética, a energia potencial, 1,27 vezes 10 a 13 em módulo, e a velocidade 200 km por segundo. Vejam, aqui está. Se observarmos nas respostas, veremos que o item correto é a alternativa D. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, utiliza imagens de satélites para estimar o desmatamento da Amazônia. A figura abaixo mostra a evolução do desmatamento nos últimos 6 anos, bem como a quantidade de multas aplicadas pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA. Os levantamentos são realizados entre agosto de um determinado ano e julho do ano seguinte. Sendo assim, entre agosto de 2020 e agosto de 2021, foi desmatada uma área de 13.038 km². Nesse mesmo período, foram aplicadas 1.964 multas pelo IBAMA. Baseado nas informações fornecidas, primeiro coloque F ou V na frente de cada afirmação e depois escolha a opção que contém a sequência correta
de FIV. É uma questão de análise de gráfico, né? Nós vamos então verificar aqui as afirmações e comparar com aquelas que estão presentes aqui no gráfico. Primeira afirmativa: o período entre agosto de 2019 e julho de 2020 representou o maior número de desmatamento. 2019 e 2020 é essa parte aqui, ó, né? Vamos analisar. Então, de acordo com a afirmativa, nós temos nesse período aqui o maior desmatamento. Olha, realmente não é não, né? O período de maior desmatamento é o período de 2020 até 2021. A gente pode observar que nesse período de 2020 até 2021, veja que o gráfico tem a maior indicação de desmatamento, com 13.038 quilômetros quadrados. Ok? Foram aplicadas, conforme o texto, 1.964 multas. Então, automaticamente, nós já sabemos que a primeira afirmativa dessa questão é uma afirmativa incorreta, portanto, uma afirmativa falsa. Em relação ao período anterior, a quantidade de multas emitidas pelo IBAMA mais que dobrou no período 2022-2023. Então vamos lá. 2022-2023 foram aplicadas 5.169 multas. Comparado com o período anterior, 2021 e 2022, que foram aplicadas 2.545. Olha, pessoal, 2.545. 2 vezes 10 vai 1. 2 vezes 4, 8 com 9. 2 vezes 5, 10 vai 1. 2 vezes 2, 4 e 1, 5. São 5.090 multas. Portanto, sim, mais que dobrou, está acima do dobro. Portanto, no período 2022, ok? Há multas aplicadas pelo IBAMA mais que dobraram em relação ao período anterior. Essa afirmação é, portanto, verdadeira. O estado de Alagoas possui uma área de 28.000 quilômetros quadrados, aproximadamente. O total da área desmatada nos 6 últimos anos é equivalente a 3 vezes a área de Alagoas. Os 6 últimos anos estão indicados aqui. Para verificar se essa afirmativa é verdadeira, nós vamos somar todas essas áreas que estão indicadas aqui. Vamos arredondar. Então nós temos 7.500, 10.000, tá? 10.000. A terceira, vamos colocar 11.000. A próxima, 13.000. Depois, 11.600. 9.000. Somando essas áreas, nós temos aqui 7.500 com 10.000, 17.500, 28.500, 38.500 mais 3, 41.500, 52.100, 61.100 quilômetros quadrados aproximadamente. Bom, de acordo com a questão, o estado de Alagoas tem 28.000. O total da área desmatada equivalente a 3 vezes essa área. Se você pegar 28.000 e multiplicar por 3, nós teremos então, vejamos, 28.000 multiplicado por 3, 0, 0, 0, 3 vezes 8, 24, vão 2. 3 vezes 2, 6, com 2 dá 8, seriam 84.000. O valor é, na verdade, próximo de 61, portanto, não é o equivalente ao triplo da região de Alagoas. Então, essa afirmativa é também uma afirmativa falsa. Bom, em relação ao período anterior, a taxa de desmatamento de 22-23 caiu 22% aproximadamente. Vamos ver? 22-23.
Vamos fazer então a conta comparado com o período anterior. Bom, quem é o período anterior? No caso, o período anterior é o 21, 22. Então nós temos aqui o seguinte, vejam, nós temos que 11.594 equivale a 100%. Bom, 9.001, nós vamos ver aqui quantos por cento seria. Fazer um arredondamento aqui, tá certo? Para 11.594, vamos colocar isso em 11.600. Corresponde a 100%, já que lá está usando um aproximadamente. E vamos fazer aqui com 9.000. Portanto, x. Eu vou esquecer esses valores originais aqui, ó. Multiplicando, nós temos que x será igual a 9.000 vezes 100 dividido por 11.600. Tirando aqui dois zeros. Vamos dividir então 9.000 por 116. Olha, pessoal, 900 por 116 cabe 7. 7 vezes 6, 42. 7 vezes 1, 7. Com 4, 11. Vai 1. 7 vezes 1, 7. E 1, 8. Temos aqui, portanto, 8. 8, 0. Baixando aqui, 880 dividido cabe 7. 7 vezes 6, 42. 7 vezes 1, 7 com 4, 11. Vai 1. 7 vezes 1 e 1, 8. 10 menos 2 dá 8. 7 menos 1, 6. 0. Bom, vírgula 0, só para a gente ver. 680 dividido por 116 dá mais ou menos aqui uns 5. 5 vezes 6, 30, vão 3. 5 vezes 1, 8. Com 3, 5 vezes 1, 5. 580. Tá bom demais. 75,5 dá mais ou menos 78%. Então, comparando este valor aqui com este aqui, este valor corresponde a aproximadamente 78% deste valor aqui, ó. Olha, pessoal, se 9.001 é aproximadamente 78% de 11.594, nós tivemos de fato uma redução de 22%. Então nós temos aqui, ó, em relação ao período anterior, a taxa de desmatamento no período 2022-2023 caiu 22% aproximadamente. Isto é uma afirmativa verdadeira. E por último, a taxa de desmatamento decresce na medida em que as multas do IBAMA crescem. Vamos ver? Então veja, olha aqui, ó. Total de multas, 3.000, 7.000, área desmatada. Veja, aqui a área cresceu. Veja que enquanto a área cresce, as multas diminuem. Ó, aqui de novo a área cresceu, o número de multas diminuiu. Nós temos de novo um crescimento da área com diminuição do número de multas. Veja que agora o número de multas começa a crescer, a área desmatada decai. Então, o número de multas cresce, a área desmatada decresce. Então, vejam, quanto maior é a quantidade de multas, menor é a área desmatada. Então, a afirmativa quinta é também uma afirmativa verdadeira. Então, o nosso VOF ficou FVFVV. Vamos procurar aqui qual é a sequência que tem aquela que nós mostramos aqui agora. FVV não. FVV não. FVFVV. Ó, aqui está. Já a alternativa correta é a alternativa da letra C. Bom, pessoal, com isso, nós finalizamos a correção da prova da OBA de 2025. Eu espero que vocês tenham gostado. Tchau!